vosso lamento. Eu sou Miguel Campos, coach atleta. Hoje tenho o prazer de ter aqui Pedro Silva, mestre em Psicologia, autor, formador, palestrante e muito mais. Obrigado, Pedro, por teres aceito o convite. Obrigado eu pelo convite, pela oportunidade de conversarmos. Vamos a isto? Vamos a isto. Pedro, para quem não te conhece, podes-te introduzir um bocado? Sim. Sou Pedro, sempre fui interessado e apaixonado por tudo o que tem a ver com pessoas, com desporto, sempre pratiquei desporto e tudo aquilo que estava ligado ao desempenho, à performance. Sempre fui um apaixonado pelo fenómeno desportivo, olímpico. Depois comecei a trabalhar, comecei-me a interessar pela performance na perspectiva empresarial, pelos resultados. Então conjuguei sempre estas áreas, tudo o que tinha a ver com pessoas, tudo o que tinha a ver com o desporto, tudo o que tinha a ver com empresas. Fui crescendo e aprendendo a pensar sobre isso e decidi estudar Psicologia do Desporto. Fiz a licenciatura e o mestrado em Psicologia do Desporto e depois, quando acabei o mestrado, comecei a dar aulas nessa área e comecei também a trabalhar com atletas e equipas desportivas nos temas da concentração, da motivação, da confiança, aquilo que ajuda um atleta a chegar a uma performance melhor. Depois, além disso, como sempre gostei de atividades outdoor, campos de férias, sempre estive ligado também a esse meio, comecei a trabalhar numa empresa que fazia programas de team building. Comecei como monitor das atividades de team building, depois comecei a ter outros desafios na empresa e comecei a trabalhar a tempo inteiro nessa empresa. Comecei a me interessar pelos mesmos temas, mas aplicados ao meio empresarial. Tudo o que tinha a ver com lideranças, ou seja, as chefias de uma empresa aprenderem a liderar melhor, a comunicação, fazer a informação fluir numa empresa. Comecei a trabalhar os temas que eu já conhecia e já dominava no meio desportivo para os aplicar no meio empresarial. E foi assim que comecei a trabalhar neste meio. Tive 5 anos numa empresa, depois tive mais 2 noutra empresa. Fui sempre conjugando isto com as aulas, fui sempre dando aulas no ensino superior na área da Psicologia do Desporto e depois comecei também a seguir a isto, a pensar o que é que viria à frente. E o que veio em 2018 foi criar a minha própria empresa, que é a Método, e fazemos formação em soft skills, fazemos programas de team building e consultoria para empresas na área das pessoas, na área dos recursos humanos. E é isso que eu faço. E tu, esta parte, não é, do desporto, este DNA que tu vens do desporto, tanto CEOs como empresas começaram-se, não é, a apaixonar e ver como é que conseguiam trazer aquele esforço, não é, alta performance para eles, não é, para a liderança e depois para aplicar na cultura da empresa. Sim, acho que é uma metáfora que funciona muito bem, que hoje é muito comum ser aplicada, que se calhar há 20 anos não era tanto. Eu lembro-me na altura em que eu comecei a estudar, que eu entrei na licenciatura, falava-se nisto, mas não era tão, de uma forma tão alargada como é hoje, não era tão comum como é hoje. Eu acho que é uma metáfora que funciona e na qual temos que ter, hoje em dia, como ela está muito mais generalizada, temos que ter alguns cuidados, nomeadamente com aquilo que são os temas que hoje em dia mais preocupam, que são temas diferentes daquilo que preocupavam as pessoas e as empresas há 20 anos. A metáfora fez sentido porque trouxe para as empresas uma ideia de superação, que está muito presente no desporto, uma ideia de otimização de recursos e de performance, que está muito presente no desporto, a ideia da liderança do treinador desportivo para a liderança corporativa, na chefia, no diretor, e trouxe o trabalho em equipa, trouxe estas ideias que são super naturais no desporto e que hoje se tornaram mais comuns nas empresas. Mas traz um outro lado, que é quando nós falamos na perspectiva do alto rendimento, de um atleta de alto rendimento, convém perceber que a vida de um atleta de alto rendimento não é de um atleta comum, de nível distrital, regional, de um atleta de elite, um atleta olímpico, por exemplo. Não é uma vida totalmente equilibrada e saudável. Ou seja, a alta performance tem danos, muitas vezes, tem custos, quer do ponto de vista físico, os atletas levam o corpo ao limite, e também do ponto de vista mental, a exigência, a pressão, lidar com as frustrações. Basta pensarmos no que é um ciclo olímpico, de um atleta preparar-se há 4 anos e a motivação que é preciso ter, a capacidade de gerir emoções que é preciso ter ao longo de 4 anos. Tudo isto
é mesmo só para alguns, é só para quem é mesmo de elite. Quando nós levamos isto para as empresas e pedimos ao colaborador comum de uma empresa que seja assim, é muito difícil. Sim. É muito difícil mesmo que essa pessoa entenda um colaborador comum, um colaborador de uma empresa que trabalha das 9 às 6, sentir-se um atleta de alto rendimento, porque esse alto rendimento vai levá-lo a ter que estar constantemente em superação, a ter que estar no limite das suas capacidades e a levar o seu corpo, ou no caso do trabalho, muitas vezes mais a sua mente, ao limite. E aqui entra um tema que está muito presente hoje em dia na nossa vida social e na nossa vida profissional, que é a saúde mental e o equilíbrio. Portanto, levar as pessoas constantemente ao limite da sua performance não é algo equilibrado e saudável. É algo que pode acontecer pontualmente, mas que, se for regra, tem um dano. E é preciso perceber também esse lado. E tu tocaste agora, não é, neste ponto da saúde mental e dos burnouts, não é, no fundo. Sim. E quem conhece estes atletas olímpicos, não é, e quem sabe estes planos de treino, sabe que eles têm dias mais leves, dias de recuperação. E às vezes, se calhar, é difícil para uma empresa ter um grande projeto e depois aquela curva de recuperação para recuperar a nível psicológico e animicamente as pessoas. Sim. Até porque quem não conhece de facto o meio desportivo, quem nunca foi atleta de elite, quem nunca esteve a acompanhar atletas nesse meio, acha que é sempre no vermelho, acha que temos que estar sempre no máximo da potência. Para um atleta de elite, descansar é fundamental. Recuperar é fundamental. Alimentar-se bem é fundamental. Dormir bem é fundamental. Cuidar de si é fundamental. E sem isto, sem esse momento, como tu referes, o pico da performance e depois o vale da recuperação, quem lidera empresas muitas vezes não considera isto. Não, porque eu estou a pagar as pessoas para elas produzirem, por exemplo, numa fábrica, para elas produzirem sempre no máximo, sempre no vermelho. Mas não estão dispostos a dar a disponibilidade para depois haver esse vale de recuperação. Ora, ambos são necessários. Nós sabemos que no meio desportivo, para haver melhoria de condição, para haver ganho, tem que haver pico e tem que haver vale. Não é? Tem que haver treino e descanso, senão não existe. Exatamente, porque quando falas de tipo de atletas olímpicos, estamos a falar de 0,1%. Claro. E estamos a falar, não é, depois de carreiras, e eles muitas vezes agora até fazem continuação, viram treinadores, viram palestrantes, e tu, se calhar, para uma empresa, nem sempre, se calhar, os ganhos, não é? E se calhar têm as ferramentas para lidar e criar aquela ansiedade de mais e mais e mais. Sempre Faturei mais. Sempre mais. hoje 5, próximo ano vai ter que ser 6. Sempre assim. Ou seja, e muitas vezes não tendo em conta que essa faturação de 5 foi devido a fatores internos e outros externos que podem mudar na realidade. Abriu um concorrente na porta ao lado. Ou seja, é muito difícil a manter, se eu tenho o mesmo serviço que ele, manter a mesma performance exatamente igual ou ainda melhorá-la quando eu passo a ter uma concorrência direta, por exemplo. Ou seja, há este tipo de fatores que levam a que muitas vezes a pressão que é exercida nos atletas corporativos de alto rendimento, não nos atletas desportivos, mas nas empresas, nos serviços, na indústria, etc., que é não perceber as variáveis todas. Só se percebe uma, que é tens de fazer mais. E nem sempre a melhoria está em fazer mais. Às vezes está em fazer melhor, às vezes está em fazer mais rápido, às vezes está em fazer diferente, mas muitas vezes ainda há esta ideia que é só mais. E tu agora tocaste num ponto que é muito, para quem está habituado à alta performance, às vezes são os pequenos detalhes, claro. Não é? Que tu fazes na método, que é, muitas vezes é comunicação, é influência, é o feedback, Sim. Não é? Estamos aqui a falar de coisas que, mesmo a questão da liderança não é só mandar, é liderar, por exemplo, e terem os skills. Sem dúvida, é isso mesmo. E é a capacidade de quem lidera perceber que só vai melhorar a performance da sua equipa, da sua empresa, se conseguir cuidar de muitos detalhes em várias pessoas. Essa é que é a verdadeira otimização da performance, a chamada melhoria contínua. Não é só exigir mais. Às vezes as pessoas não precisam de fazer mais, precisam de fazer melhor o que já fazem. E basta isso, tornar o processo mais fluido, tornar a informação mais acessível, tornar as condições mais facilitadoras do que bloqueadoras. Às vezes isso é suficiente
para a equipa entrar numa curva ascendente de performance. Porque muitas vezes aquilo que acontece também é as pessoas estão a fazer mais sem eliminar ruído, sem eliminar bloqueadores, sem eliminar obstáculos. Ora, quando eu tenho que fazer muito esforço para superar obstáculos, eu tenho que pensar, vale a pena fazer mais esforço para superar obstáculos ou tentar remover os obstáculos? Ou encontrar um caminho mais fluido? E é muitas vezes esse o dilema que eu encontro nas empresas. E que dificuldades, e tu no fundo o que estás a falar é esta questão de visão a longo prazo e de juros compostos, e fazeres este esforço sustentável quase faz-me lembrar aqueles centenários com o Ikigai que todos os dias acordam, o pequeno detalhe, eu quero afiar a espada de forma mais, sem menos resistência. Sim, há uma ideia, uma recomendação que eu faço, que é o livro Hábitos Atómicos, de James Clear, que é um livro muito interessante porque explica precisamente isso, que é a melhoria contínua, a visão de longo prazo deve estar assente nos hábitos, deve estar assente na nossa capacidade de criar pequenas rotinas atrativas, facilitadoras, interessantes, associadas a ganhos, a pequenos ganhos, que quando eu vou mudando, melhorando todos os dias um pouquinho, todos os dias 1%, como ele explica, eu consigo ter ganhos muito grandes mais à frente, porque eles são ganhos de uma forma acumulada. Não é? Ou seja, se eu melhorar 1% por dia, eu daqui a 100 dias não estou a melhorar com base no 1% em que comecei. Estou a melhorar com base no que fui melhorando até chegar a esses 100 dias. Então, às vezes aquilo que se encontra na área, por exemplo, da gestão de comportamentos, é que as pessoas querem passar do nada ao tudo. As pessoas querem passar do 8 ao 80. E isso é pouco sustentável do ponto de vista do comportamento. Porque a tentação vai ser regredir ao comportamento antigo. Porque o comportamento não é estável. Se eu mudo radicalmente aquilo que faço, quando eu estiver sob pressão, a tendência é regredir ao comportamento anterior. Quando eu estiver desfocado, a tendência é regredir ao comportamento anterior. Se eu tiver dúvidas, eu vou regredir ao comportamento anterior. Quando é que eu consigo, de facto, evoluir no meu comportamento? Quando essa evolução é sustentada e acumulada. Quando eu vou mudando. Se eu tenho como objetivo mudar a minha alimentação, se eu mudo de domingo para segunda-feira, ninguém começa uma dieta à sexta. Não é? Começa-se sempre à segunda. Sim. Com uma desgraça no fim de semana. Exatamente, e depois vais à segunda matar-te no ginásio. Ora, aí está, ou seja, vais passar do zero ao tudo. Não é? Vais passar do dia 31 de dezembro, em que limpas a mesa, para no dia 1 acreditar que vai ser o primeiro dia que vais calçar as sapatilhas e ir correr. Exatamente. Só que no dia 3 já voltaste ao comportamento anterior. E quanto tempo é que dura aquela, não é? Pegando aqui a motivação, que tu colocas sem sistemas, não, porque eu acho que tens que ter uma visão muito clara, não é? E tu falaste no outro dia na tua apresentação da questão da motivação e da disciplina. Ora, aí está. Eu explico isso no livro Soft Skills para Todos, que é a motivação é interessante porque te ajuda a começar. Mas se tu começares mal, ou seja, se tu começares para uma mudança do 0 ao 100, tu podes estar super motivado, mas só agarrado à motivação, vamos cair. Porque essa motivação depois tem que estabilizar. Tem que estabilizar em pequenos objetivos, não só num objetivo muito grande. Tem que estar associada a pequenos sucessos, pequenas vitórias, pequenos passos. E para eu manter a rotina de treino, como falávamos no início, que um atleta de alto rendimento tem que ter, que um colaborador da empresa tem que ter, que é todos os dias fazer um pouco melhor, todos os dias tentar otimizar a sua capacidade, é alicerçar também ao lado da motivação a disciplina. Porque se nós trabalhássemos só nos dias em que estamos motivados, não trabalhávamos 5 dias por semana. Não é? Sim. Se nós só fôssemos ao ginásio nos dias em que estamos super motivados, íamos poucos dias. Não é? Se nós só comêssemos com regra nos dias em que estamos mesmo motivados, mas quer dizer, a vida não é só isso, a vida não é só motivação. E há muitas vezes este lado, eu diria, ilusório, utópico, associado à motivação, que é a motivação é suficiente. Não é suficiente para mim, não é suficiente. No livro eu explico isso. A disciplina é o melhor aliado da motivação. Porque a motivação ajuda-nos a começar. A disciplina faz-nos continuar. A motivação serve-nos nos dias bons. A disciplina segura-nos nos dias maus.
E eu preciso das duas. E tu, não é? Às vezes estes dias maus, estes dias cinzentos, é que tu crias aquelas âncoras que te vão alavancar e mostrar a tua força interior. Sim. E é importante nós estarmos munidos disso. Essa é uma das diferenças entre, por exemplo, aquilo que pode ser um atleta de alto rendimento ou um atleta que nunca chega a um alto rendimento apesar de ter um alto potencial. Porque não tem ferramentas, não tem competências para lidar com os momentos de frustração, não tem competências para lidar com os momentos em que está cansado, para lidar com os momentos em que vê os outros ganharem e ele perder. E é nesses momentos que nós temos que ter os recursos internos, sejam eles quais forem, podem ser âncoras, podem ser palavras-chave, podem ser imagens, podem ser memórias. Há muitas formas de o fazer, do ponto de vista técnico, da psicologia do desporto, para aceder a eles. Agora, é fundamental que cada atleta, cada pessoa, se quisermos, consiga preparar os seus recursos. Quanto mais recursos a esse nível eu tiver, melhor eu os vou usar nas circunstâncias em que eu precisar. Se eu não os tiver, como é que eu vou lidar com essas situações? Sim. E eu ontem estava a ouvir a tua palestra, a mítica palestra dos balões, não é? Sim. E tu falavas de atitude. E quando falas de atitude, vai-me sempre à cabeça aqui o mindset de crescimento, que é como tu olhas para o desafio como uma oportunidade de crescer. Sim. O mindset de crescimento é um tema interessante e que se aplica a muitas circunstâncias da nossa vida, ou seja, aplica-se à nossa vida pessoal, aplica-se à nossa vida financeira, à nossa vida profissional, e aquilo que eu normalmente associo a isso é a nossa capacidade de vermos as circunstâncias, o mundo à nossa volta, nós mesmos, como algo definitivo, estanque, ou como algo volátil e trabalhável. Okay. Quando eu olho para o mundo à minha volta e penso, as coisas são assim, isto não é mindset de crescimento. Mindset de crescimento é, as coisas hoje são assim e naquilo que eu controlo eu posso tornar as coisas diferentes. Eu posso criar coisas, eu posso inovar, eu posso mudar a realidade à minha volta, eu posso mudar a minha realidade, sem dúvida, e posso influenciar muito da realidade à minha volta. Há muitos exemplos associados a isso, a todos os níveis. Por exemplo, eu, quando decidi criar a minha própria empresa, fiz porque acreditava que era possível fazer melhor, que era possível entregar mais valor, que era possível ter uma oferta diferente e porque via o mercado como algo volátil, como algo que muda. As pessoas mudam, as necessidades das empresas mudam, as necessidades das equipas, dos atletas mudam. E eu tenho que perceber, tenho que ter visão para onde é que eu identifico que mudam, que estão a mudar, e criar parte dessa visão. Para onde é que eu quero levar estas necessidades? Para onde é que eu quero levar aquilo que as pessoas precisam e valorizam em relação a este tema? Hoje somos uma empresa reconhecida no mercado com um trabalho de qualidade a esse nível. Estamos nos 5% de empresas com melhores resultados do setor. Porquê? Porque nós acreditamos sempre que como se fazia, era como se fazia, não era como se vai fazer. Então vamos criar como se vai fazer. E isso ajuda muito para nós apresentarmos um serviço cada vez melhor para aquilo que as pessoas vão precisar no futuro. Olha, se levarmos este mindset de crescimento para a nossa vida, eu fiz isso enquanto empreendedor. Há muitas pessoas, nós não temos que ser todos empreendedores, mas podemos todos ter um mindset de crescimento. Podemos todos aplicar isso à nossa carreira dentro de uma empresa. Eu posso querer ser promovido, posso querer ter uma responsabilidade diferente, eu posso querer, em termos desportivos, chegar mais alto no ranking, eu posso querer levar o meu trabalho a outras modalidades. É possível de aplicar nas mais diferentes circunstâncias. Temos é que perceber que o mundo à nossa volta e nós não somos estanques. Tudo muda. E eu aceito isto e faço parte do jogo da mudança e mudança para crescer, ou eu me coloco numa posição vulnerável e numa posição de vítima, que é as coisas não estão no meu favor, tenho esta limitação, tenho aquele problema, não tenho pais ricos, ninguém me ajudou, ninguém me deu a mão. Ok, mas e o que é que tu fizeste para que as tuas probabilidades crescessem? Sim. Isso é fundamental para esse mindset de crescimento. Só que às vezes esta posição de vítima, tu tens ganhos secundários e é uma posição de poder
sobre as outras pessoas que, em vez de serem mais sinceras, não é? Acabas por ter ganhos por fazeres isso. Sim. O maior dos ganhos é a atenção. Sim. Quando tu te colocas numa posição de vítima, quando tu dizes, porque ninguém me ajuda, porque isto correu mal, ganhas a atenção de quem está à tua volta. Há um livro que eu recomendo vivamente para quem se sente muitas vezes com tendência para este papel, que se chama Proibido Lamentar-se, do Salvo Noé, é um psicólogo italiano. E é um livro muito interessante porque ele explica precisamente isso que tu referias, que é o que é que se ganha neste papel de vitimização. E ele explica que de facto é atrativo, porque tu ganhas a atenção dos outros. É mais fácil para ti porque diminui a cobrança que tu fazes a ti mesmo, diminui a cobrança que os outros te fazem, porque, coitado, as coisas estão-lhe a correr mal. E, portanto, isto gera uma bolha de conforto e um foco interno muito grande. Ora, o que ele refere é proibido lamentar-te. Tens que mudar esse mindset, tens que partir para, ainda assim, no meio dessas circunstâncias todas, o que é que tu podes aprender? O que é que podias ter feito diferente? O que é que tu podes ajudar outra pessoa a fazer, sem que ganhes nada com isso? Como é que tu mudas isto e invertes este ciclo? Ele explica isto no livro e é muito interessante. E pegando aqui no que tu estavas a dizer, porque há muita gente que está numa posição, não é? Ou que quer mudar e tu passaste, não é? De pessoa que tinha um emprego a empreender. Como é que foi esse processo? E que dor e qual foi o teu porquê que te fez, não é? Porque quando nós temos um porquê, suportamos muitas vezes o processo. Certo. Olha, se tu há 10 anos, 12 anos, me dissesses, Pedro, nós vamos estar a conversar em 2024 e tu já tens uma empresa há praticamente 7 anos, e eu ia-te dizer, não, estás errado. Ou seja, não era algo que viesse na minha cabeça de longo prazo. Ter uma empresa, ser empreendedor, ter responsabilidades sobre pessoas, ter que pagar salários, ter esse tipo de responsabilidades, não era algo que eu me visse a fazer. A primeira vez que me falaram nisso, recordo-me que foi ainda na primeira empresa onde eu estive, num almoço entre colegas. Um dos colegas, estávamos a falar sobre o trabalho, sobre os programas que fazíamos, etc. E o colega disse, tu podias era abrir uma empresa tua. Eu disse, mas é maluco, achas que eu algum dia me meto nisso? E ele disse, olha que tinha jeito, olha que era capaz de ter uma boa ideia e tal. E eu fiquei assim, não. Mas a verdade é que aquilo ficou ali. Passado pouco tempo, eu saí da empresa onde estava e fui para outra empresa. E nessa outra empresa eu já tinha uma responsabilidade muito grande a nível daquilo que eram os team buildings, ou seja, era eu que geria o projeto no fundo a 360 graus, ou seja, desde que o cliente dizia que, olha, eu tenho interesse em fazer isto, até apresentar uma proposta técnica e comercial, ou seja, o que é que vamos fazer, quanto é que isto custa, o cliente confirmava, ok, vamos começar a preparar o programa, preparar a equipa, as questões logísticas, as questões de segurança, a diversidade de atividades, a experiência, os serviços associados, a faturação, passava tudo um pouco por mim, era eu que geria o projeto todo, até à própria implementação depois. Estava no dia com a equipa que eu tinha preparado, prestava o serviço, ou seja, eu já fazia o ciclo praticamente todo. Só que havia muitos momentos em que eu queria fazer as coisas de uma forma diferente. Então, como eu reportava às pessoas de quem era a empresa, em último caso as pessoas diziam não, é para a esquerda, e eu tinha que seguir para a esquerda, por muito que eu acreditasse que o melhor era para a direita. E chegou uma altura em que eu me sentia de pés e mãos atados. Eu sentia que era possível fazer diferente, que era possível fazer melhor, que era possível ouvir mais o cliente, que era possível fazer as coisas como o cliente queria que fossem feitas, não como me dava jeito a mim, neste caso à empresa, que fossem feitas. Não, isto é como tu ires tomar café e o cliente diz, olha, eu quero o café cheio. E tu dizes, olha, mas isso demora muito tempo, eu vou-te servir o café curto. Ou seja, não havia orientação para o cliente, não havia disponibilidade para satisfazer a necessidade específica do cliente. E era muitas vezes isso que acontecia. O meu porquê, para chegar à resposta, foi, eu quero criar uma empresa que preste um serviço que o cliente sinta que foi verdadeiramente preparado para ele. E isto obriga a uma personalização do programa.
Isto obriga a que a linguagem que se fala neste programa, porque é uma empresa do setor industrial, com KPIs de produção num certo artigo, é diferente da linguagem que se fala com uma empresa do setor tecnológico, que tem projetos internacionais, em que a grande questão ali é conhecerem-se pessoas de diferentes culturas. Eu queria ser capaz de criar 2 programas de team building completamente diferentes para estas 2 empresas que têm 2 necessidades muito diferentes. E levar para cada um destes programas aquilo que cada uma destas empresas verdadeiramente me pediu. Falar a linguagem deles, corresponder aos objetivos deles. E no fim, essas pessoas, essas empresas, esses participantes, dizerem: isto foi feito mesmo para nós. Isto foi mesmo à nossa imagem. Foi esse o meu porquê e é isso que eu acredito que ainda hoje nós fazemos. E no fundo é tu te colocares numa posição como empresa de servir. Sim. Eu estou ao serviço do cliente. Não estou a servir-me do cliente. Isto faz muita diferença. E quando isso acontece, o teu cliente satisfeito é o teu melhor marketing, no fundo. Eu costumo dizer, eu tenho na minha empresa 2 grandes vendedores. O melhor vendedor é o cliente anterior satisfeito. Porque partilha num fórum, partilha com outros colegas. Quando alguém pede, hoje em dia nós temos grupos de WhatsApp para tudo. Quando alguém pede uma referência, olha, conhecem alguma empresa para fazer isto? Dão essa recomendação. Temos muitos casos de clientes que nos chegam assim, olha, foi a pessoa X que falou comigo, ótima. Sei lá, mas não acredito em tudo o que ele disse, que ele pode ter dito que o programa correu bem, mas pode não ter corrido assim também. Não, mas disseram que foi mesmo espetacular. Olha, agora queríamos este programa assim para nós e dão-nos o pedido. Este é o primeiro grande vendedor, é o cliente anterior satisfeito. E depois, a verdade é que no mundo em que nós vivemos há outro grande vendedor, que é o Google. O Google é um excelente comercial. Porque as pessoas, quando vão ao Google à procura disso, facilmente veem as reviews. Nós temos mais de 1100 avaliações no Google e a nossa média está em 4.9. Ou seja, quando chegas a uma empresa no Google em que tu vês estes indicadores, pensas, espera lá, isto é bom. Sim. Não é? Se fores a um restaurante no Google, vais à procura de um restaurante e vês 4.9 mil pessoas, é bom. Exatamente. Ok? Portanto, estes são os nossos 2 melhores vendedores. O que é que eu controlo? Eu só controlo o serviço que presto. Há uma frase do Tim Galloway, do fundador do coaching, que diz: doing and doing well has no competition. Ou seja, fazer e fazer bem feito não tem competição. Ou seja, não há nada melhor do que um trabalho bem feito. E é isso que eu controlo, fazer um trabalho bem feito. O melhor que sair posso e a partir daí os dados estão lançados. E tu quando falas isso, fazes-me lembrar aqui este jogo contínuo, não é? De excelência e de mestria que vamos sempre colocando um tijolinho, não é? Todos os dias. E se quiseres explicar às pessoas o que é método, há bocado estavas a dizer quais são as maiores dificuldades que tu tens e como é que funciona aqui os team buildings e como é que a empresa funciona? Olha, a empresa internamente está organizada da seguinte forma. Eu sou o fundador da empresa, entretanto juntou-se a mim o Fábio Mel, que é meu sócio, é meu amigo e meu sócio, e depois temos 3 pessoas, uma para a gestão de parcerias, uma para a gestão de projetos e uma para a gestão de operações. Portanto, a equipa, digamos, base, são estas 5 pessoas. Depois tenho dinamizadores para formatos de team building específicos. Por exemplo, temos o Artur Carvalho em tudo o que são os formatos ligados à música. Temos parcerias com outros locais, quando temos atividades, por exemplo, com escalada, com rapel, com atividades mais radicais. Temos parcerias com esses locais. E temos, além disto, uma equipa de monitores, que são quem nos apoia nos programas de team building em que temos 50, 100, 200, 400 pessoas. Então temos uma equipa de 25, 30 monitores que nos apoiam na implementação dos programas. Esta é a nossa organização interna. O tipo de trabalho que nós fazemos está alicerçado em 3 grandes ideias. Uma, é possível aprender mais para fazer melhor. Ou seja, desenvolver competências nas empresas, seja em formato de formação, seja em formato de workshop, seja em formato de partilhas, através do foco no treino de uma competência. Pode ser a comunicação, pode ser a liderança, pode ser a gestão do tempo. No fundo, dotar as pessoas que estão naquela empresa, naquela organização, para terem mais competências.
Esta é a parte das skills. Depois temos a parte dos team buildings, em que nós temos mais de 20 formatos de team building. Ou seja, temos formatos indoor e outdoor, para grupos pequenos, para grupos grandes. Temos formatos mais físicos, temos formatos mais cognitivos, temos formatos para 1 hora, temos formatos para um fim de semana. Há muita oferta e aquilo que nós fazemos é que a oferta se adequa àquilo que o cliente quer. Então aquilo que nós fazemos muitas vezes é o cliente diz: queremos fazer um programa de team building. Muito bem, o que é que tinha pensado? E começamos a receber informação. Tinha pensado nisto, no passado, há uns anos já fizemos aquilo, nós gostávamos que fosse no tal sítio, tínhamos a ideia de ser uma sexta-feira à tarde. Começam-nos a dar as ideias. Mediante aquilo que o cliente nos dá, nós apresentamos opções. E depois negociamos com o cliente aquilo que é o formato que faz o chamado efeito mão na luva, que é aquilo encaixa mesmo naquilo que nós queríamos. Era mesmo isto. Esta é a área dos team buildings. Além disto, depois temos a área daquilo que nós chamamos a consultoria, que são intervenções mais específicas, em que pode haver, imagina, ir passar um dia na empresa para analisar os processos, para analisar o clima organizacional, para analisar como é que a informação flui, para fazer acompanhamento on job, que é algo que tem cada vez mais valor, que é acompanhar pessoas no seu trabalho para fazer recomendações de melhoria ou avaliar aquilo que está a acontecer, que já é bom ou que é menos bom. Portanto, são intervenções mais cirúrgicas e que estão muito associadas a uma empresa que quer olhar para dentro e perceber o que é que pode melhorar, esses ganhos marginais, essa ideia de evolução. Eu, Pedro, tenho cada vez mais pedidos, também por causa do livro, para palestras, para intervenções, imagina, de 1 hora numa empresa, numa reunião de quadros, e ir apresentar uma ideia, apresentar um tema, apresentar um livro e levar essas ideias para as pessoas. Portanto, de uma forma geral, é isto que nós fazemos, é isto que eu, Pedro, também faço. E tu, aqui com as palestras, que muitas vezes eu, da outra vez, estava a ver nas redes sociais, e às vezes pedem-te meia hora para impactar, não é? Abanar a empresa, ou motivar, não é? Inspirar. E nem sempre é fácil, pessoas que não te conhecem de lado nenhum, não é? Sim. Por acaso, eu vi a tua apresentação dos balões, que é fora da série, porque tu consegues passar da ideia à ação e aquela parte da tomada de consciência, que as pessoas precisam tomar consciência, senão não aplicam. Sim. Os momentos de palestra são algo que eu gosto mesmo muito de fazer. Portanto, eu faço com muita energia, faço com muita paixão, porque eu desfruto mesmo do momento. Trabalho muito para o fazer, ou seja, estudo muito, leio muito, pesquiso sobre as empresas, tenho que ter as ideias muito claras na cabeça para falar durante 30 minutos, ou 45 minutos, ou 1 hora, e isto ser sempre interessante, fazer sentido para as pessoas, tocar nos pontos mais importantes. Isto é exigente. Falar em público é exigente. Com 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas à frente, é exigente. Eu gosto muito de o fazer, portanto faço-o com gosto, mas é verdadeiramente desafiante. Para conseguir que isto tenha impacto, para conseguir que isto, de alguma forma, ajude de facto as pessoas têm que levar e reter alguma coisa daquele momento. O que é que nós retemos mais e memorizamos mais? Não é só o que nós ouvimos, nem é só o que nós vemos, é sobretudo o que nós fazemos e sentimos. Por isso é que nas palestras eu tento incluir desafios. A famosa palestra dos balões no DDC Samsis em 2023 foi um momento em que isso aconteceu, que foi, eu estava a explicar uma ideia, a nossa atitude face às pessoas com as quais nós trabalhamos, a nossa capacidade de colaborar, e quando nós colocamos N pessoas com N balões, imagina 1000 pessoas com 1000 balões no ar, aquilo que seria fácil, que é um balão por pessoa, é extremamente difícil. Porque de repente os balões são de todos, e quando são de todos não é de ninguém, e acontece muitas vezes como é nas empresas, que é, de quem é que é este problema? É dos outros. E isto como é que aconteceu? Não sei. E de quem é a responsabilidade? Isto não é comigo. E portanto, quando nós sentimos isto, com um balão no ar, e nós a tocarmos no balão, e nós a percebermos, agora vem 7 balões para cima de mim, a tomada de consciência é maior, é mais intensa. A aprendizagem é mais sólida. Então, os momentos de palestra são momentos em que acontece isto, que é despertamos consciência nas pessoas, despertamos ideias nas pessoas, procuramos que elas percebam que fazendo diferente alguns dos comportamentos, algumas das ideias, as pessoas podem ganhar muito com isso no seu trabalho, na sua vida.
uma palestra é uma oportunidade para impactar as pessoas através disso. E, por exemplo, os líderes das empresas, CEOs, quais são os desafios e como é que tu consegues tocar, não é? Porque às vezes, se calhar, tu tens uma ideia da apresentação, eles têm outra, não é? Mesmo para a questão do método e da formação, há aqui o alinhamento. Há um alinhamento, sim. Para mim é muito importante perceber o que é que a empresa faz, quais são os desafios que tem. Ou seja, é uma empresa que está a crescer e está a viver dores de crescimento porque está a aumentar a capacidade produtiva, ou é uma empresa que estagnou e as pessoas estão desmotivadas por essa estagnação. É que são problemas completamente diferentes. Se eu vou dar uma palestra sem saber isto, aquilo que eu vou dizer pode fazer todo sentido ou nenhum sentido para as pessoas. Eu tenho que garantir que vai fazer todo sentido. Portanto, o trabalho de casa, de preparação, de reunir, de ir à empresa, de conviver com as pessoas, de conhecer, saber que dificuldades é que estão a passar, de acompanhar uma pessoa numa reunião durante algum tempo, ajuda-me a perceber bem o que é que eu vou falar naquela palestra. Eu acho que esse é um dos segredos, vamos lhe chamar assim, para fazer com que as coisas corram bem. Uma dificuldade muito grande é quando as pessoas dizem assim, olha, porque eu estou farto de lhes dizer isto. Eu ando-lhes a dizer isto há 1 ano e eles parece que não acreditam em mim. E eu digo assim, então, mas e quer que eu vá lá dizer isso? Que você já disse muitas vezes. Quer que eu vá lá transmitir a mesma ideia. E só por ser eu a dizer, eles já vão acreditar, eles já vão dizer. Esse é um grande desafio, que é acreditar que só porque muda o mensageiro, muda o impacto da mensagem. Isso, em alguns casos, pode acontecer, mas não é uma regra. Portanto, gerir essa expectativa é muito importante. Como tu dizias há pouco, há muitas vezes a expectativa que o orador vá lá em meia hora resolver o problema que a direção da empresa não conseguiu em 2 anos. Mas eu em meia hora vou tirar pozinhos de perlim-pim-pim e vou resolver o problema. Não é assim que as coisas funcionam. Essa intervenção, essa palestra tem que estar alinhada com um propósito, tem que estar alinhada com objetivos, tem que estar alinhada com a mensagem, tem que estar alinhada com aquilo que é a realidade da empresa. Quando não está na cabeça das pessoas, aparece normalmente esta frase, que algumas pessoas verbalizam, muitas delas pensam, que é, isso é tudo muito bonito, mas na prática, não é? Isso é tudo muito bonito, mas o meu chefe todos os dias me diz o contrário. Isso é tudo muito bonito, mas depois o cliente... Isso é tudo muito bonito, mas depois o meu colega não me ajuda. Porque quem está, não é, à frente do leme da empresa, não é? O colaborador pode ter boas ideias ou quer implementar, mas se aquela visão for fixa, não é? Como estava a dizer há bocado, não vale a pena. Portugal tem ainda um caminho grande a percorrer a este nível, que é no gap de qualificações, ou seja, no diferencial de qualificações entre empresários, patrões, donos de empresas e os trabalhadores. E este gap, este diferencial, é em benefício dos colaboradores. Os colaboradores tendem a ter, estamos a falar no painel, digamos assim, geral de empresas em Portugal, que são pequenas e médias empresas, os colaboradores tendem a ser mais qualificados do que os empresários. Então isto leva a quê? A que a forma como se lidera tem que mudar. E há um longo caminho a percorrer ainda em relação a isto. Que é passarmos da liderança tradicional, antiquada, do eu é que sou o patrão, eu é que sei, eu é que dirijo a empresa, eu é que dou ordens, para se eu estou a contratar quadros qualificados, se eu estou a contratar pessoas com habilitações, com competências, é importante que essas pessoas sejam ouvidas na hora de tomar decisões. É importante que essas pessoas sejam consultadas na hora de implementar medidas. Porque senão, quem está a decidir é quem tem menos habilitações para o fazer. Pode ter mais poder para o fazer, mas tem menos informação, está menos atualizado muitas vezes em relação àquilo que se está a fazer, ao que a investigação, a ciência está a provar sobre o que funciona. Então muitas vezes nota-se este gap, este diferencial, que é quem tem mais poder tem menos capacidade, menos habilitações,
qualificações, e quem tem mais qualificações, mais habilitações e competências, tem menos poder para tomar decisões. Ora, quando nós equilibramos estes dois pratos, podemos ter aqui uma combinação muito interessante, que é quando a liderança abre a uma liderança mais democrática, uma liderança partilhada, não é abdicar de ser líder. É, antes de tomar a decisão de ir para a esquerda, perguntar às pessoas, da vossa experiência, daquilo que vocês estão a fazer atualmente, qual é o caminho que vocês entendem que é o melhor. E porquê? E as pessoas vão dizer qual é o seu caminho e vão justificá-lo, vão argumentá-lo com uma visão do terreno, que muitas vezes quem tem o poder não tem. Não é? Se nós pensarmos, imagina, numa empresa que presta serviços de contabilidade, por exemplo. Quem tem outro dia esteve num cliente assim, uma empresa que presta serviços de contabilidade. E tem vários escritórios de contabilidade, tem vários contabilistas, vários técnicos oficiais de contas, revisores de contas, etc. Mas quem decide, quem gera a empresa, quem gera as várias sucursais da empresa, já não faz esse trabalho. E já não faz esse trabalho há muitos anos. Ou seja, a experiência que tem de como este trabalho se fazia é uma experiência que vem de há 25 ou 30 anos. Não é de como as coisas se fazem hoje. E está a tomar decisões com base naquilo que se fazia há 25 e 30 anos, não com base naquilo que se faz hoje. E não pergunta às pessoas como é que vocês veem o mercado hoje. Vocês que estão todos os dias nos clientes, a tratar dos processos dos clientes, a fazer ou a rever contas dos clientes, o que é que vocês veem no mercado hoje? Quais são as necessidades hoje? E para onde é que isto está a ir no futuro? Não. Simplesmente tomam decisões com base naquilo que eram as tendências anteriores, com base naquilo que os clientes antigos queriam, não com base naquilo que os clientes anteriores querem. Aquela pessoa não entra numas instalações de um cliente há anos, mas continua a tomar decisões sobre como é que quem entra no escritório dos clientes deve fazer. Percebes este diferencial? Impacta brutalmente, sem saber o que é que lá acontece. Sim, e começas a deslocar, não é? Irmos para pontos completamente diferentes. Obviamente, não é? Porque quem está a decidir não está por dentro do que acontece no terreno. Quem está no terreno não tem capacidade para decidir. O que é que isto cria? E há aqui esta fenda na empresa, não é? Obviamente. Tu, nas empresas e mesmo nos colaboradores, cada vez temos mais informação, mais estímulos, aqui o foco muito no multitasking. E a minha questão é, tu notas que as pessoas começam a ter uma certa fadiga acabam por perder no foco no que deviam focar e começam a fazer se calhar 20 coisas, mas não estão bem feitas, em vez de se calhar fazer uma ou duas toias, aquelas vitórias diárias, mas bem. Sim. O que eu sinto em relação a isto é, e falo isso no livro, no capítulo da gestão de tempo, refiro a essa parte que é, nós nunca tivemos vidas tão estimulantes e preenchidas como temos hoje. O cidadão comum hoje tem que fazer mais coisas, tem mais variáveis a impactar naquilo que está a fazer, tem mais pontos de contacto com outras pessoas, com outras realidades, há mais informação sobre tudo é mais complexo. O que é que isto leva? A que nós somos, muitas vezes, obrigados, para não perdermos o comboio, a fazer multitasking. Somos obrigados a estar a almoçar e a responder a e-mails, porque os clientes querem tudo para ontem. Os clientes enviam um e-mail, se não há uma resposta, em 2 horas estão a ligar, a perguntar porque é que não estamos a responder ao e-mail. Não querem saber se nós estamos há 2 horas numa reunião ou se estamos de folga. E, portanto, tudo é mais rápido, tudo é mais intenso, tudo é mais complexo. Eu acho que isso vai ter os dias contados. Não sei quando, mas vai ter. E acredito nisso porquê? Porque isso vai, e já está, a causar um desgaste brutal na qualidade de vida das pessoas. O multitasking vai permitir às pessoas fazerem muita coisa, mas não fazerem nenhuma bem, eximiamente. E quando nós quisermos, quando voltarmos a valorizar quem faz bem isto, nós vamos perceber que isso tem um valor acrescentado e vamos procurar quem faz uma coisa bem em vez de procurar
quem faz tudo mais ou menos. Por isso, nós próprios temos que ser capazes de nos disciplinar e, por exemplo, isso é extremamente desafiante para mim. Eu sinto isso até na minha vida, no meu equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional. Porquê? Porque por muito que eu vá de férias, a responsabilidade da empresa é minha. A 100%. Eu sou o gestor da empresa. Tenho sócio, tenho uma coordenadora, tenho colaboradores muito competentes, muito capazes, com muita autonomia. Mas há sempre assuntos em que mesmo quem tem muita autonomia precisa de aprovação, precisa de, olha, estamos a falar de valores muito altos, é melhor dar o teu ok. Estamos a falar de uma palestra que és tu que vais fazer, é melhor seres tu a validar os conteúdos. E por isso, por muito que eu esteja de férias, eu sou solicitado. Não sou solicitado como era há alguns anos, né? Porque as pessoas estão mais competentes hoje. Mas sou. Quando eu estou em viagem, acabo por estar em viagem e não estou só a conduzir. Estou a conduzir e a tratar de assuntos do trabalho ao telefone. E quando paro na estação de serviço para tomar um café, estou a tomar um café e a ver os irmãos. Não é? E, portanto, isto é muito desafiante e depois impacta a nossa vida profissional e pessoal. Não é? Porque, imagina, eu estou em casa a jantar com a minha família, mas uma parte da minha equipa está em viagem para ir para um team building. E pode acontecer um imprevisto. Portanto, se o meu telemóvel tocar, eu vou querer ter o meu telemóvel com som. Porque há pessoas da minha equipa que estão em viagem, que podem precisar de algum apoio, que pode surgir alguma situação inesperada. Ainda ontem isso aconteceu. Não é? E, portanto, eu quero estar contactável. O novo luxo é estar incontactável. A nova qualidade é fazer uma coisa bem feita. E esse vai ser o futuro. Vai ser a nossa capacidade de fazermos muito bem aquilo em que somos verdadeiramente especialistas e em fazermos só isso. Bem feito, muito bem feito. E tu estavas a falar disso, e o luxo é que tu estás, no fundo, não é presente, porque depois cria-nos esta ansiedade de opa, se calhar marquei, mas não mandei, não, como foi o caso agora, não te mandei bem o número, opa, e cria fatores de stress. Exatamente. Estes fatores de stress. Estavas a fazer-me lembrar a música do António Variações. Só estou bem onde não estou, só quero ir onde não vou, não é? E é muito assim. Estamos numa reunião a pensar na seguinte, estamos num dia já a pensar que o outro vai ser complicado, estamos ao domingo, não sei se vocês estão a identificar com isto que eu estou a dizer, que é, estamos ao domingo à noite, em vez de estarmos calmamente a descansar, em ansiedade por causa do que vamos fazer na segunda-feira. Sabias que havia um estudo, era na América, que às segundas-feiras de manhã é quando havia mais ataques cardíacos? Sim, sim. E os ataques de pânico, as crises de ansiedade, na noite entre domingo e segunda. Precisamente por isto. Pela antecipação. Pela ansiedade, pelo stress de antecipar, de querermos. Mas eu tenho que me preparar, amanhã já vou apanhar trânsito, é segunda-feira, vai estar a chover, é melhor ir mais cedo, mas agora não tenho sono, e se não tenho sono, amanhã vou acordar mais tarde, já vou apanhar muito trânsito, já lá vou chegar atrasado, vou ser o último a chegar, não vou ter o relatório pronto. E estas vidas profissionais que nós temos, para a nossa vida pessoal, os nossos amigos, os nossos companheiros, é extremamente complicado porque nós damos às vezes parte de nós, mas não damos ali o inteiro, damos ali porque não conseguimos desligar. Sim. Não consegues estar inteiro quando estás em vários sítios. Não consegues estar completamente focado num aspecto quando estás a tentar focar-te em vários. Ora, o foco é precisamente o quê? Eliminar muitos para escolher um. Isso é que é o foco, não é? Portanto, eu não posso focar em muitos. Isso não é foco. Eu não posso estar em todo lado ao mesmo tempo. Eu não posso dar 100% da minha atenção a várias pessoas. Ou dou a uma e ignoro as outras. Ou dou a várias, mais ou menos. Que é, estou numa reunião e estou ao telefone ao mesmo tempo. Portanto, é esta a complexidade. O caminho para resolver esta complexidade vai ser a valorização do que é específico. Nós hoje valorizamos mais o que é geral. Nós hoje, as empresas valorizam alguém e põem nos anúncios alguém com capacidade para multitasking. Ou seja, queremos que esta pessoa faça muita coisa. Eu pergunto, se nós tivermos um familiar, por exemplo, que tenha um problema de saúde grave, nós vamos a um médico, a que médico é que nós vamos?
que tipo de médico é que nós vamos procurar? Tu vais que é um generalista ou um específico. Vais a um específico, vais a um especialista Vais a alguém que já fez aquilo durante 20 anos e tem provas que faz. e que faz aquilo. E tudo o resto ignora. Faz bem aquilo. É isso que dás valor. A especificidade vai ter cada vez mais valor num mundo em que toda a gente sabe um pouco sobre tudo. Mas quando o problema for grave, mas quando tu quiseres mesmo valor, quando tu quiseres contratar alguém verdadeiramente especialista, isso vai ter mais valor. E essa pessoa tem que ser capaz de ser bom naquilo. Sim, e ser bom naquilo e conseguir te explicar, não é? De forma simples, em vez de estar a dar voltas e voltas, porque quem sabe explicar-te uma pessoa, não é? 9 anos a 90. Olha, vamos voltar ao início, ao desporto. Vamos buscar um atleta ao decathlon. Um atleta que faz 10 modalidades, 10 disciplinas, neste caso, de uma modalidade. Esse atleta, por exemplo, numa prova de velocidade, se nós o pusermos a competir com um especialista de 100 metros, o especialista de 100 metros vai ser mais rápido. Se nós o pusermos a competir com um saltador em altura, o Duplantis, o especialista do salto em altura, vai ser melhor. Vai sempre haver um especialista que é melhor do que esse. E esse atleta é bom a fazer mais ou menos todas as modalidades. Ora, se eu quiser alguém verdadeiramente bom numa modalidade ou numa disciplina, eu tenho que ir ao especialista, não posso ir ao generalista. E no trabalho, isso vai acontecer. Porque se tu sabes um pouco de contabilidade, um pouco de redes sociais e um pouco de tecnologias de informação, o que é que tu sabes? Sabes ali. Percebes? Um lemozinho, não é? Ok. E se tu sabes mais ou menos, quando explicares a tua proposta de valor a um cliente, ele vai perceber que tu sabes mais ou menos só. E vai haver alguém que lhe vai explicar, olha, eu só faço bem isto. E isto tem este preço. E eu tenho estas referências e tenho esta experiência. E garanto-lhe que faço isto bem. Porque já é uma pessoa, não é? Que estuda, que se prepara, que desde o ponto A até ao B, até ao C. Sim. E é muito comum nós vermos hoje em dia, então há áreas em que isto é tóxico até. Que é, hoje em dia, tu vês alguém que é, por exemplo, especialista em redes sociais. Faz gestão de redes sociais. Que é uma tarefa exigente, porque hoje em dia está quase toda a gente nas redes sociais, quase toda a gente consome muitas horas de redes sociais. Ou seja, nós começamos a ser muito exigentes com o conteúdo. Aparece-me um vídeo, os primeiros 3 segundos não são interessantes, passa para outro. Portanto, criar conteúdo para redes sociais, gerir conteúdo de redes sociais é extremamente difícil e exigente. Porque é algo que as pessoas, é assim ou não, é bom ou não é, desliza para cima ou desliza para baixo. Agora imagina, a quantidade de vezes que nós encontramos, por exemplo, nas redes sociais, alguém que é especialista em redes sociais, mas também faz coaching. E que também tem umas noções de empreendedorismo. E que, além disto, também dá dicas a empresários. E que depois também dá dicas, porque gosta de correr, dá dicas sobre o que é que os outros devem fazer quando forem correr e que tipo de sapatilhas é que devem calçar. Quantos exemplos nós temos assim? Não. E eu pergunto, estas pessoas são especialistas em quê? Estas pessoas estudaram o quê? Estas pessoas todos os dias leem sobre o quê? Estas pessoas resolvem que problemas? Percebes? Nós vemos muitos influencers, por exemplo, que eu acho que são excelentes motores de partilha de conhecimento, de experiências, de informação, desde que o façam nas áreas que dominam. Não nas áreas em que estão fora d'água. Não é? São peixes fora d'água, mas usam a notoriedade para algo que não tem a ver com eles. Eu sou modelo, faço anúncios de roupa desportiva, mas eu não estou habilitado a prescrever exercício físico. Sim. Nem a aconselhar as pessoas sobre que tipo de exercício físico é que devem fazer. E nós vemos estes exemplos nas redes sociais todos os dias. Ou dizer como fazer uma maratona. E exatamente, a alimentação. Repara, todos nós percebemos de comida.
todos nós percebemos da alimentação. Todos nós. Eu tenho 38 anos. Há 38 anos que eu como. E desde que tenho consciência que como 4, 5 vezes por dia. Isso não faz de mim nutricionista. Eu não tenho conhecimento suficiente, nem a possibilidade de gerar valor aos outros aconselhando-os no que é que devem comer. E nem quantos exemplos é que nós vemos de pessoas que percebem de nutrição zero e que acham que percebem e que dão dicas e que são entendidos e que faz assim e combina isto e faz assim. E se pegarmos naquele ponto que tu estavas a dizer há bocado, que é a questão de o que às vezes funciona para mim não vai funcionar para ti. Claro. E é a questão de termos que olhar e ter o conhecimento específico, de personalizar e ver e a pessoa experimentar, e nós temos ajustar consoante o processo da pessoa. Porque há uma ferramenta que vai funcionar muito bem, funcionou para mim ao longo de uma década, para outra pessoa vai correr a ansiedade. Certo. Para isso acontecer, as pessoas têm que desenvolver, e as gerações mais jovens têm que desenvolver uma competência que é fundamental para a sociedade, para o trabalho, para a nossa vida futura, que é o pensamento crítico. Pensamento crítico não é fazer crítica fácil. Nós hoje podemos fazer crítica a qualquer coisa. Eu pego no meu telemóvel e daqui a 5 segundos eu posso estar a fazer uma crítica a um restaurante onde eu nunca fui. Ou seja, não é fazer crítica, é ter pensamento crítico. É eu ver um vídeo no TikTok e pensar, quem é esta pessoa? O que é que esta pessoa sabe sobre este tema? Qual é a intenção da pessoa ao comunicar isto? Isto é pago? É voluntário? Qual é a intenção da pessoa? É promover um produto? É partilhar uma experiência? Esta pessoa faz uma partilha equilibrada, ou seja, imagina, estou a fazer unboxing de um produto. Gosto disto, não gosto disto. Ou está a fazer algo que é tudo extremamente maravilhoso e bonito. Ou seja, o que é que está a ser transmitido? Qual é a intenção? Qual é a credibilidade desta pessoa? O que é que esta pessoa tem como histórico? Basta, por vezes, colocarmos estas perguntas, e o pensamento crítico é, sobretudo, a capacidade de nós colocarmos questões, nós questionarmos as coisas. Porquê é que isto é assim? Quem é esta pessoa para fazer esta partilha? Quem é esta pessoa para recomendar este produto? Esta pessoa usa este produto? Senão é só um médico a dizer-me que eu tenho que deixar de fumar. Mas o médico fuma. E nós vemos este tipo de exemplos muitas vezes, que é, não façam isto, mas as próprias pessoas fazem. Não consumam isto, mas as próprias pessoas consomem. E as novas gerações têm que ter cada vez mais este pensamento crítico. Porque senão, cada vez mais deixam-se levar por aquilo que vem nas redes sociais sem filtro. Por aquilo que está divulgado sem ser refletido e analisado. Eu, quando dava aulas no ensino superior, uma vez tive uma conversa muito interessante com 2 alunos, a quem eu recomendei um livro. E um deles disse-me, professor, mas nós não lemos livros. Eu disse, vocês não leem livros? Então como é que vocês aprendem? O professor diz qual é o livro, nós vamos ao YouTube e vemos um resumo de 5 minutos sobre o livro. E eu, ok. E vocês percebem as ideias que lá estão? Sim. Ok, então diz-me qual foi o último livro em que fizeste isso. E ele diz, foi aquele que o professor recomendou no semestre passado. Ok, então explica-me o livro. Explica-me a ideia. Agora. Nada. Porque era mais ou menos assim. Ou seja, era tudo superficial. Muito raso, não é? Tudo raso, pouco alicerçado, pouco sustentado. Então, aquilo que é importante é, e eu transmitia-lhes isto, aprendam a ter pensamento crítico. Para eu ter pensamento crítico, eu tenho que saber colocar questões. Para eu colocar questões, eu tenho que aprender a refletir, aprender a pensar. E para isso, eu tenho que juntar e conectar informações. Às vezes até de diferentes áreas, de diferentes pessoas. E aquilo que eu procurei, por exemplo, fazer no meu livro, foi escrever um livro prático, sustentado cientificamente e que coloca questões. Não só dá respostas, dá algumas respostas, mas que também coloca questões. Que é, como é que isto se pode aplicar na sua vida, no seu trabalho? Porque, como tu dizias, Miguel, muito bem, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. O que funcionou comigo pode não funcionar contigo. Porque as necessidades podem ser diferentes. As circunstâncias podem ser diferentes. E há esta importância quando
reflexos e ouves ideias de debater, que eu acho que estamos a perder um bocado esta capacidade do debate. E se olhas antigamente para a Grécia ou o que fosse, tinhas esta capacidade, porque às vezes nós, a perder argumentos, não é? Ou o tal mítico falhar, é que nós vemos as falhas, aquele ponto cego que nós estamos há anos a bater ali no ceguinho e se calhar vem ali uma pessoa com um insight. Sim. Nós, basta olharmos para a nossa sociedade em termos mediáticos, políticos, que nós podemos constatar facilmente que nunca houve tanta diversidade, nunca houve tanta liberdade para nós termos o penteado que queremos, da cor que queremos, vestirmos como queremos, fazermos a vida que queremos. Nunca houve tanta liberdade para isso. Nunca houve tanta globalização, por exemplo, no que diz respeito a produtos, a serviços. Eu posso estar aqui hoje a assistir a um serviço de formação de uma empresa australiana. Eu posso aqui comprar um produto que foi feito há meses na China. Eu posso viajar e em meia dúzia de horas estou noutro hemisfério. Portanto, isto nunca foi tão possível como hoje. Mas, curiosamente, nunca tanto como hoje houve dificuldade em aceitar essa diferença. Em conseguirmos relacionar-nos com pessoas que pensam diametralmente no oposto do que nós pensamos. Que é, eu sou de direita, tu és de esquerda, ou vice-versa, eu já quero estar menos vezes contigo. Em vez de o Miguel até pensa diferente de mim, seja o que for, eu até quero estar mais com ele para perceber melhor o ponto de vista dele. Não, é ao ponto de chegarmos no ponto de vista digital para o... Imagina, eu sou de direita, tu és de esquerda. És de esquerda? Então estás bloqueado. Tu disseste isto. Não seguir. Que é, eu calo quem pensa diferente de mim. Eu afasto quem pensa diferente de mim. Isto faz com que eu crie à minha volta uma bolha de semelhança. Que estás sempre a ouvir aquilo em loop e estás certo. Ou seja, se eu calo, se eu me afasto, se eu elimino quem pensa diferente de mim, não é quem me ofende. É quem pensa diferente. Quem vê diferente. Eu passo a estar, por tendência, só mais perto, acompanhado e a ver aquilo que é o que eu quero ver, porque é igual ao que eu penso. E tu entras naquele ponto dos vieses de confirmação, Ora vieses todos. Ora está. Eu penso isto e as pessoas à minha volta, as pessoas que eu sigo, as pessoas que me seguem, as pessoas com quem eu partilho, que me partilham, as pessoas com quem eu me sento a jantar, as pessoas pensam o mesmo que eu. E eu até pensava isto e a pessoa me confirma. Porquê? Porque eu eliminei a diferença. E aqui entra, se calhar, aqui é mais aqui do ego, não é? O nosso ego, queremos estar certos e... Queremos ter razão. Queremos ter razão de estar junto de pessoas que têm a mesma razão que nós. E vamos nos alimentando aos outros. Sim, é. Repara, nunca houve tanta diferença, tanta diversidade. E ao mesmo tempo nunca afastamos tanto essa diferença. Isto cria uma guerra de nichos. Isto cria quase um tribalismo. Não é? Que é o nós contra os outros. Não é o nós e os outros. Sejam eles mais parecidos ou mais diferentes. Sabes que há uma citação que eu gosto muito de citar, que acho que é de Sun Tzu, que é dividir para conquistar. E eu sinto muito isto na sociedade atual. Sim. Se tu fracionares, eliminas a probabilidade de eles juntos darem cabo de ti. Porque se tu os isolares cada um sozinho tem menos probabilidade de dar cabo de ti. No fundo é o dividir para reinar. Não é? Lá está. A globalização traz-nos também mais exemplos. Não é? Nós hoje vemos notícias em direto sobre praticamente qualquer país do mundo que nós queiramos. Principalmente aqueles mais conhecidos. Não é? Nós sabemos como é que está a situação política americana, sabemos como é que está a situação política no Reino Unido, em França, em Espanha, na Austrália. Nós sabemos que houve eleições naquele país e que ganhou um partido de esquerda, um partido de direita. Sabemos como é que a sociedade ali está fragmentada, como é que aconteceu no Brasil, não é? Um bipartidarismo, ou era Lula ou era Bolsonaro, não havia meio termo. Exatamente. Ou era um ou era o outro. Ou é democrata ou é republicano. Portanto, cada vez mais esta fração, este criar aqui
um tribalismo, não é? É visível não só à nossa volta, mas também de uma forma alargada no mundo, pelos canais de informação. E lá está, cria um viés de percepção que é cada vez mais bipartido, é nós e os outros. Que é quase aquela... Ou estás comigo ou estás contra mim. É nós e os outros. Ou estás comigo ou estás contra mim. Ou pensas igual ou pensas oposto. Não há o pensar parecido. Ou pensas igual ou pensas o oposto. É que nem é diferente, é o oposto. E tu, o que é que o desporto te dá? Eu acho que tu também corres, não é? Sim. O que é que... Lento, mas corro. O que importa é mexer. Sim, é mesmo. Olha, o desporto acho que é uma grande escola de valores. Não é a única escola de valores. Acho que há outras atividades à nossa volta, na nossa sociedade, que nos permitem chegar a algumas das mesmas ideias. Eu aprendi isso através do desporto, portanto identifico mais facilmente no desporto. É um meio onde facilmente nós aprendemos a trabalhar em equipa, por exemplo. A ter suporte de alguém, a pedir ajuda e a ajudar alguém. É onde facilmente nós percebemos a importância que tem sabermos respeitar e seguir, acreditar numa liderança. Confiar num treinador, por exemplo. Confiar na experiência que ele tem, na competência que ele tem para nos guiar e aceitar isso. Eu costumo dizer que há muitos livros sobre como liderar. Nunca encontrei nenhum livro sobre como deixar-se liderar. Rendeste. Sim, aceitares que alguém percebe mais que tu, que alguém vê-lo todo quando tu só estás a fazer a tua parte. Que alguém já passou pelo que tu estás a passar. Que alguém já esteve onde tu estás. E que se calhar já viu como tu vês, mas agora vê diferente. E que está a instruir-te para tirar o melhor de ti. Confiar nisto. Porque quando tu estiveres numa empresa a trabalhar, quando estiveres a viver em sociedade, tu vais ter que também saber respeitar e ouvir quem toma decisões, quem lidera. O desporto ensina-nos a respeitar um juiz, por exemplo. Perceber que há alguém que não tem intenção nenhuma de que seja para um lado ou para o outro, só está ali a ver a situação da forma mais fria, realista possível. E que nós vamos sempre ver a decisão daquela dúvida porque temos uma camisola vestida e que o nosso adversário vai sempre ver com tendência para o oposto e que há ali alguém que está simplesmente a ponderar os dois lados. Na nossa sociedade há um polícia, há um juiz, né, que no fundo faz essa regulação e aprender a respeitar essa figura da autoridade é algo que também se aprende no desporto. Aprendemos a bater recordes, a superar limites, a ter um mindset de crescimento, de mudar a realidade. Aprendemos a vulnerabilidade, de estarmos lesionados, do adversário ser mais forte e não haver nada que neste momento tu possas fazer. Tens que aceitar que ele é mais forte e perceber que tens as tuas limitações. O desporto é uma excelente escola para aprendermos isto. Pode-se aprender algumas destas competências no teatro, no voluntariado, pode-se aprender noutras, nas artes. É possível aprender isso. Eu aprendi no desporto e dou muito valor a isso e tento aplicar isso ao meu dia-a-dia hoje, mais numa perspectiva de saúde, de bem-estar, de desfrutar do momento, mas também de continuar a aprender aquilo que o desporto tem para nos ensinar. Descobrir uma modalidade nova, descobrir a mesma modalidade mas com colegas diferentes. Por exemplo, eu sempre pratiquei mais modalidades coletivas e ultimamente tenho praticado mais modalidades individuais. Curioso. Não é uma tentativa de ser mais egoísta. É de perceber como é que eu posso superar os meus limites. Como é que eu posso correr mais rápido. Né? Como é que eu posso, no ténis, aprender a melhorar a forma como penso e lido com a frustração nos pontos em que perco. Porque sempre fiz mais modalidades coletivas em que era uma perspectiva mais de coesão, relacional. E dividias o esforço por ali. Sim, há uma conjugação de esforços, há uma heterogeneidade, não é? O guarda-redes tem competências que o defesa e que o avançado não tem. E, portanto, se eu sou avançado, eu tenho umas capacidades diferentes das dos meus colegas. Ora, no ténis sou eu e a minha raquete. E, portanto, eu tenho que encontrar recursos para lidar com aquilo. Para lidar com a bola que bateu perto da linha e foi fora, e para lidar com a bola que bateu um bocadinho na linha e foi dentro. E a frustração que daí vem, ou o sucesso e o ego que daí vem. Portanto, tem sido muito esse o meu desafio. E tens aquele feedback instantâneo. Instantâneo.
Tens o auto-feedback instantâneo. E tu foste aos Jogos Olímpicos. Foi importante para ti ir lá ver aqueles atletas, não é? Estávamos a falar, não é, de alta performance, e realmente eles são a ponta daquilo. Sim, olha, eu concretizei um sonho este verão. Fui aos Jogos Olímpicos de Paris, já que não tenho qualidade desportiva para ir enquanto atleta, fui enquanto espectador, gostei muito. Foi uma viagem que eu planeei com bastante antecedência, que planeei para desfrutar muito. Vi modalidades muito diferentes, vi atletas muito diferentes e foi de facto uma experiência muito marcante. Gostava no futuro poder voltar a assistir, e se eu puder fazer é algo que eu vou querer fazer. E tive algumas situações muito curiosas, muito interessantes. Uma delas foi... Há duas grandes lições que eu retiro dali. Uma delas foi perceber que cada modalidade tem de facto uma cultura muito própria. Além de outros fatores que a gente às vezes até coloca em primeiro lugar, como por exemplo a nacionalidade dos atletas e o impacto que isso tem, eu vi, por exemplo, voleibol feminino e vi Brasil-Estados Unidos. Vi basquetebol feminino e vi Estados Unidos-Austrália. E vi futebol feminino, vi Brasil-Estados Unidos. Ou seja, vi os Estados Unidos em 3 modalidades diferentes. 2 modalidades de pavilhão, no basquetebol e o voleibol, e no futebol. O espetáculo desportivo do voleibol do Brasil-Estados Unidos foi o maior espetáculo desportivo que eu já vi. Foi um espetáculo montado à volta de um jogo de voleibol. Absolutamente espetacular. A dinâmica, tudo cronometrado ao segundo, ou seja, uma equipa fazia ponto, automaticamente o relógio começava a contar o tempo que a equipa tinha para servir. Há um respeito pelo espectador que é levado ao limite. O espectador está ali para ver uma modalidade a acontecer enquanto espetáculo. Portanto, uma equipa ganha ponto, automaticamente soa no pavilhão inteiro uma música do país que ganhou esse ponto. Estamos a falar, imagina, ponto ganho para o Brasil, está a tocar imediatamente uma música brasileira que toda a gente, ou milhares de pessoas, que toda a gente está a festejar, que toda a gente está a cantar. Os Estados Unidos ganham um ponto, está automaticamente a tocar uma música durante o tempo até recomeçar o jogo, que é uma música que todas as pessoas conhecem da cultura americana. A atleta que vai servir já está a concentrar-se, a música baixa para a atleta servir. Todo o pavilhão está em silêncio. Isto é um espetáculo desportivo brutal. E não houve uma única atleta americana a inventar uma lesão, a queimar tempo, e elas estiveram em vantagem e em desvantagem. Estiveram muito à frente do marcador e foram apanhadas no marcador pelo Brasil. Isto noutras modalidades, alguém queimava tempo, etc, etc. O mais curioso é que quando eu vi os mesmos 2 países no jogo de futebol, quando faltava, os Estados Unidos marcaram na segunda parte, a partir daí, o que é que a equipa dos Estados Unidos fez sistematicamente até ao fim do jogo? Queimar tempo. É da modalidade, é cultural no futebol. E por muito que as pessoas se queixem, verdadeiramente não é algo que se queira mudar. Eu dei por mim entediado a ver o jogo de futebol na parte final, o jogo estava sempre parado. Eu estava a ver a final olímpica de futebol feminino e no fim do jogo, aliás, 80 minutos, 90 minutos, eu estava entediado porque não havia jogo. Porque os Estados Unidos não deixavam que houvesse jogo. O jogo estava sempre parado. Ou seja, cada modalidade desportiva tem de facto uma cultura muito própria. Esta foi uma das grandes aprendizagens que eu retirei daqui, que é, cada modalidade tem mesmo a sua dinâmica. Segunda aprendizagem, está muito relacionada com aquilo que referi antes em relação ao espetáculo, é que é possível organizar as modalidades para aquilo se tornar um verdadeiro espetáculo à volta do desporto. O Brasil-Estados Unidos foi, os Estados Unidos-Austrália foi, a maratona foi um espetáculo. Eu fui assistir à chegada da maratona feminina também
E foi um verdadeiro espetáculo. Do início ao fim. Porque a última atleta a chegar, para quem gostar de desporto, é uma pesquisa que eu recomendo que façam. Pesquisem pela Maratona Feminina de Paris, 2024, e pesquisem sobre a última atleta a cortar a meta. Uma atleta do Butão, um país chamado Butão, que fez parte do percurso a um ritmo claramente abaixo do que é normal numa maratona olímpica, e ao fim de 4 horas, a maioria das atletas fez 2 horas, 2 horas e 20, 2 horas e 30, ela demorou quase 4 horas a fazer a maratona e, por exemplo, eu esperei até ao fim para ver, reparem, eu sou português, estava com um colega meu português em Paris a ver a chegada da última atleta da maratona, que era uma atleta do Butão, que tinha como missão terminar, e era ganhar, terminar a maratona olímpica. E ela foi aplaudida por milhares de pessoas à volta. Foi um verdadeiro espetáculo. Porque ela estava em verdadeira superação, devia estar mesmo em sofrimento. Mas ela estava determinada a terminar a maratona. E ela terminou a maratona debaixo de uma ovação enorme de toda a gente ao longo do percurso. Sabendo que era a última, foi aplaudida como se fosse a primeira. Portanto, este tipo de espetáculo à volta de uma modalidade desportiva é algo verdadeiramente impactante. Para mim foi uma grande experiência e eu recomendo para quem gosta de desporto, se no futuro puderem fazer esse investimento, ir assistir aos Jogos Olímpicos e ver modalidades diferentes, as que nós gostamos mais e outras. Imagina, eu fui ver canoagem, eu nunca pratiquei canoagem. Eu fui ver basquetebol, nunca pratiquei basquetebol. Mas ir ver, desfrutar do jogo, desfrutar do espetáculo é uma recomendação que eu faço vivamente. Eu agora aqui mudando aqui para pegar aqui no teu livro, tu falaste na tua apresentação da importância da leitura, não é? E pegamos aqui o bichinho da leitura, nem que seja por 5 minutos por dia. Queres falar disso e de livros que te impactaram? Sim, os hábitos de leitura acho que são bons hábitos. Há pessoas que gostam de ler vários livros ao mesmo tempo, há pessoas que gostam de começar um e terminá-lo, há pessoas que leem por consulta. Imagina, eu tenho o Soft Skills para Todos, tem 7 capítulos. Um dos capítulos é a gestão de tempo. E eu sinto que nesta fase de vida em que estou, está difícil gerir o tempo, está numa fase em que preciso ser mais produtivo, está tudo mais confuso. Eu posso ler por consulta, ou seja, há pessoas que leem assim, eu vou ler aquele capítulo para me ajudar agora. Há diferentes hábitos de leitura. Eu procuro ler de uma forma consistente e as fases da minha vida em que eu consegui aprender mais e retirar mais benefícios daquilo que fui lendo foi quando eu conseguia ter uma rotina. Por exemplo, eu tenho um hábito, agora que estou a escrever livros, alterei esse hábito, mas o hábito até bem recentemente era, no fim de cada ano eu definia os livros que ia ler no ano seguinte. E já estavam definidos. E tinha um calendário para ler, tipo, neste mês quero ler este e este livro, naquele mês quero ler aquele, porque é mais extenso. E eu definia isso para conseguir ler os autores que eu queria, os temas que eu queria, sem perder o fio à meada, sem ler por impulso. Mas eu sabia que ao fim de 2 anos eu tinha chegado àqueles temas, àqueles autores e tinha adquirido ali algumas ideias. E foi isto que eu fiz. Outro hábito muito importante associado à leitura é, para mim, funciona, não quer dizer que funcione para todos, mas para mim funciona escrever, tirar notas, escrever no próprio livro. Sublinhar, marcar, tirar apontamentos. E eu procurei também escrever um livro onde as pessoas têm espaços para fazer isso. Em que no fim do capítulo eu posso colocar o que é que eu aprendi com este capítulo. Em que eu posso colocar, e está lá essa pergunta em cada capítulo, o que é que eu vou fazer para aplicar o que eu aprendi com este capítulo. É uma pergunta de ação. É o chamado takeaway do livro. Eu fiz isto, mas o que é que eu levo do livro, quando eu pousar na estante, o que é que eu levo para a minha vida? O que é que eu vou mudar e implementar na minha vida? Então, estes são alguns hábitos associados à leitura que para mim funcionam e são muito interessantes. E procurar que cada tema que me desperta outro tema seja pensado em conexão com esse tema e não como oposição. Não é? Se eu ler sobre gestão de tempo, que é a importância da produtividade, e se eu ler sobre gestão de stress,
há ideias que até podem ser ligeiramente opostas, porque a produtividade pode gerar stress. Mas eu posso aprender com os dois. E posso passar de um para o outro e perceber que eu posso ganhar algumas coisas em relação à produtividade e ganhar outras em relação à gestão de stress. No Soft Skills para Todos, eu coloco 7 capítulos, 7 temas. O primeiro é a motivação. Como é que nós podemos desenvolver motivação? Como é que nós podemos encontrar novas motivações? O segundo capítulo é a definição de objetivos. Como é que eu transformo essa motivação em metas concretas? E como é que se definem objetivos? Depois, a atitude positiva. Não vai ser fácil nem linear atingir esses objetivos. Quando houver frustrações, passos atrás, passos ao lado, como é que eu lido com esse revés, com esse contratempo, mantendo uma atitude positiva? Depois, a gestão de tempo e produtividade. Como é que eu posso gerir melhor o tempo que tenho, ser mais produtivo, no fundo fazer mais e fazer melhor com o tempo que todos temos e que é igual para todos. A inteligência emocional. Saber gerir as minhas emoções, saber quais são as emoções que eu tenho mais dominantes, mais frequentes no meu comportamento. A criatividade e inovação, minha capacidade para encontrar novas soluções para problemas que eu não estava à espera, capacidade de juntar pontos que eu nunca juntei, isso é que é ser criativo, é desenvolver novas ideias, desenvolver novos projetos e, por fim, a capacidade de adaptação e gestão das mudanças. Se o mundo está sempre a mudar, se nós mudamos, temos que nos adaptar, temos que estar em constante evolução, temos que saber trabalhar com ferramentas novas, com pessoas novas, com líderes novos, com necessidades novas. Então, gerir essas mudanças e sermos capazes de nos adaptar é também uma competência. E por isso, o livro tem um caráter prático, ou seja, é um livro orientado para aplicarmos na nossa vida. É um livro que tem base científica, ou seja, eu sustento cada capítulo naquilo que li noutros livros, naquilo que a investigação científica publica e que procura, sobretudo, desafiar as pessoas a quererem ser mais, fazer melhor, a melhorarem a sua vida, a melhorar o seu trabalho através destas ferramentas. Eu antes de mais queria agradecer aqui à Cristina Costa e à C Economics que facilitou aqui o espaço e aqui para respeitar o teu tempo. Eu gosto de acabar o podcast perguntando aqui que desafios é que tens neste momento e que lições e conselhos e aqui uma nota final queres deixar às pessoas. Ok, vamos começar pelos desafios. Os meus desafios para o futuro são escrever um segundo livro, que já está estruturado e pensado, estou a começar a escrevê-lo e esse segundo livro vai ser também sobre soft skills, mas enquanto que este livro, o Soft Skills para Todos, tem competências pessoais, estas que eu há pouco referia, são competências que eu uso sobretudo comigo, o segundo livro vai ser sobre as soft skills que eu uso com os outros. Comunicação, trabalho em equipa, liderança, negociação, gestão de conflitos. São alguns temas que vão estar presentes porque são aqueles que me põem em conexão, em relação com os outros. Portanto, esse é um desafio que está em cima da mesa. Outro desafio é, no futuro, voltar a dar aulas no ensino superior. Eu deixei de dar aulas, tive que me focar só na empresa para conseguir fazer a empresa crescer, lá está a questão do foco. Não é? Numa fase da minha vida eu decidi que, sim, eu tive que me focar aqui, pôr a minha energia aqui, pôr a minha atenção aqui, o meu tempo alocado para aqui, para que isto possa crescer. Agora é que a empresa começa a ter uma outra estrutura, uma outra autonomia, eu posso fazer outras coisas que também gosto. E dar aulas no ensino superior é algo que eu gosto e que eu quero no futuro voltar a fazer. E os grandes desafios diria que são estes. Mais um livro e voltar a dar aulas. Em relação àquilo que é, sei lá, alguma dica, alguma lição que eu possa partilhar. Há uma mensagem que acho que é muito importante passar para as pessoas, que é: o nosso comportamento não muda o mundo, mas pode fazer a diferença no mundo de alguém. E estarmos disponíveis para, através do nosso conhecimento, da nossa competência, do nosso trabalho, impactarmos uma empresa, impactarmos um atleta, impactarmos uma equipa, essa é a única forma que eu conheço de mudar o mundo, porque ninguém muda o mundo todo ao mesmo tempo. Mas todos podemos mudar a vida de alguém, de uma empresa, de uma equipa ou de um atleta, aos poucos.
Se o fizermos, estamos a fazer aquilo que podemos para que o mundo fique melhor, para que as empresas fiquem melhor, para que os atletas, o desporto fique melhor. E isso faz-se uma pessoa de cada vez, uma equipa de cada vez, uma empresa de cada vez. Se cada um fizer a diferença naquilo que pode, já está a fazer muito. Porque o que impede o mundo de mudar e evoluir é nós pensarmos: o que eu vou fazer não vai fazer diferença nenhuma. Faz. Pode fazer a diferença para uma pessoa, e se fizer a diferença para essa pessoa já valeu a pena. Por isso, façam a diferença. Façam de facto essa mudança acontecer para melhor na vida de alguém. E se isso acontecer, já estamos a mudar o mundo. E quem quiser trabalhar contigo, contratar a Método, dar uma palestra, como é que te contata? Método.pt ou então pedrosilva.info para chegarem até à Método, onde tem todos os serviços e contactos da empresa, ou para chegarem até ao meu site ou às minhas redes sociais, Pedro Silva Método no Instagram ou no LinkedIn Pedro Silva, e pesquisando através também da Método, facilmente encontra. Pedro, obrigado pelo teu contributo e pelo teu tempo. Obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado também à Cristina pela organização. Obrigado.